Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Kleber. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, muita discussão atualmente sobre o respeito à Constituição, sobre o respeito a este Estado Democrático de Direito, Estado de Direito. Enfim, o que é o Estado de Direito, o que é o Estado Democrático de Direito? É um breve bate-papo que vou ter com vocês aqui na nossa videoaula de hoje. Vamos viajar na história? Vem comigo nessa. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Muito bem, pessoal, quando nós pensamos na questão da democracia, no Estado de Direito, é claro que pensamos nos valores iluministas, voltamos lá ao século XVIII, final do século XVIII, principalmente com a Revolução Francesa, um pouquinho antes com a independência dos Estados Unidos, quando nós tivemos o nascimento do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o Estado que segue leis, que segue uma Constituição. O governante não está acima das leis. E nós tivemos também a separação dos poderes. Isso é muito importante. Até então, nós tínhamos o que na Europa? Nós tínhamos governos absolutistas. Lembrando uma frase do rei Luís XIV, o Estado sou eu. Ou seja, ele criava as leis, ele julgava e ele executava. Depois nós tivemos importantes pensadores. Vamos pensar no John Locke, também depois em relação ao Montesquieu, que pregava a separação dos poderes, e isso é muito importante para entendermos o que é o Estado de Direito. Depois o Estado Democrático de Direito, que faz parte da nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988. Três princípios fundamentais para entender o Estado de Direito: a questão da soberania popular, ou seja, o governante ele é eleito pelo povo. Também os membros do legislativo, as pessoas que vão elaborar as leis, são eleitas pelo povo. O povo que decide quem irá elaborar as leis, quem irá governar um Estado. Esse Estado, então, é o Estado de Direito. E o julgamento é feito por uma outra instituição, que é o judiciário, de maneira independente. Então, os três estados, as três separações de poderes, os três poderes, agindo de forma bem independente. Ou seja, é importante que os três poderes ajam de maneira independente. Outro fato importante, então já falei da soberania popular, da questão dos três poderes, e outro aspecto importante é a questão dos direitos humanos. Se vocês pegarem, o Brasil ele é signatário da Carta da ONU, que são os 30 artigos que foram elaborados pós Segunda Guerra Mundial, os 30 artigos internacionais referentes aos direitos humanos, que devem ser seguidos por todas as nações signatárias da ONU. Deve ser seguido por todas as nações em geral. O Brasil é signatário dos direitos humanos. Olha só que interessante, a nossa Constituição Cidadã de 1988, esta Constituição, 1988, vamos pensar, a primeira Constituição pós-ditadura civil-militar. A primeira Constituição que nós temos no período de redemocratização é conhecida como a Carta Magna, a Carta Cidadã, a Constituição Cidadã. Já no primeiro artigo fala o seguinte: o Brasil é uma república federativa, a República Federativa do Brasil, ou seja, a união de estados, municípios, e nós temos também o Distrito Federal, todos, né, respeitando o Estado Democrático de Direito. Quais são, nesse primeiro artigo, os dispositivos deste Estado democrático de direito? Eu separei aqui para vocês. O primeiro fala o seguinte: a soberania, que eu falei antes, a questão da soberania popular.
não prevalece a vontade individual, mas sim a vontade coletiva. A vontade coletiva não prevalece a vontade de outra nação, mas sim a vontade da nossa nação. Então, essa questão da soberania. E a soberania também na questão de eleger os representantes desta nação, inclusive o presidente da República. Essa questão da soberania é muito complicada no Brasil. O Brasil que é cheio de histórias ligadas a golpes. Nós tivemos muitos golpes, né? De não respeito ao resultado das eleições. O segundo fala o seguinte, o segundo fundamento, a questão da cidadania, né? A questão do exercício da cidadania, todos os direitos que você tem, não só a questão de votar, mas a questão da dignidade, né? A questão que você tem direito à participação política, à participação efetiva em relação às decisões que são tomadas nesse Estado democrático de direito. O terceiro fundamento, a cidadania. Cidadania, já falei. O terceiro fundamento, a dignidade da pessoa humana. Aí a gente volta na questão dos direitos humanos. A dignidade de ter o alimento, de ter a saúde, de ter a educação, de ter a moradia, de ter um trabalho digno e assim por diante. O que faz com que essa pessoa tenha dignidade, o respeito à diversidade, a questão da liberdade de credo, respeitar as pessoas em suas escolhas, desde que esteja dentro das normas para vivermos em sociedade. Outro fundamento importante que eu separei também, que está no primeiro artigo aí da nossa Constituição, fala os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, ter um trabalho digno, apesar de termos até nos dias atuais, né, a questão da escravidão moderna, né, a gente fala de trabalho livre em pleno século XXI, né, trabalho digno, e está na nossa Carta Magna Cidadã. E o quinto artigo, o quinto fundamento que está nesse primeiro artigo da Constituição, fala justamente do pluralismo político, da pluralidade política, da importância de você ter esse pluralismo, já que não é uma ditadura, já que nós não vivemos numa ditadura, já que nós não vivemos num país no qual só um partido, só uma vontade política, sim o pluralismo político. Isso tudo que eu li para vocês, pessoal, está no primeiro artigo, no artigo 1º da nossa Constituição de 1988. E a pergunta que eu deixo para você que segue aí o meu canal é o seguinte: o Brasil realmente segue a Constituição? Ou seja, esses fundamentos, eles estão plenamente sendo observados, sendo realizados, sendo cumpridos no nosso dia a dia, na vida cotidiana? O que você acha? Muito obrigado a você que esteve comigo aqui hoje, bem rapidinho, um bate-papo muito importante. Lembrando que numa democracia você pode sair às ruas para pedir a volta da ditadura. Mas numa ditadura, com a censura, você não tem a liberdade de pedir a democracia, ok? Se você gostou, curta aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar as notificações. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro.